Tudo bem com você? Eu tenho em minhas mãos uma Bíblia. Você já deve saber que a Bíblia ela é composta por 66 livros. 66 livros. E esses 66 livros foram escritos por cerca de 40 autores. E esses autores, em épocas diferentes, origens e ocupações, escreveram esses 66 livros. E, na verdade, a Bíblia é uma pequena biblioteca, é uma coleção de 66 livros. E esses livros eles foram escritos por volta de 1.600 anos. Milhares de pessoas. Deram a vida, literalmente, para defender as verdades contidas nesses livros, na Bíblia, nessa coleção de livros. E você deve também ser até prova de que pessoas más, nós vimos aí pessoas que eram assassinas, adúlteros, blasfemadores, que ao entrar em contato com a Bíblia, ao ler o que está escrito nela, se converteram. E eu conheço pessoas assim. Nós sabemos, inclusive vimos isso aí em televisão, em depoimento, em redes sociais, porque aqui existe um poder. E da onde vem esse poder? Como é que se explica isso? E sabemos que já há milhares de anos tentaram destruir este livro e não conseguiram. E nem não existe outro livro que tem tanto poder, tanta verdade e que transformam as pessoas quando essas entram em contato, leem, se envolvem com o que está contido aqui nesses livros. Agora, qual é o valor que a Bíblia tem para o homem atual? Inclusive, podemos ver na própria Bíblia o que o próprio Jesus Cristo falou. Aqui no capítulo 17 de João, no Evangelho de João, tem inclusive no capítulo 17 o título, né, Oração Sacerdotal de Jesus Cristo, de Jesus. Bom, mas eu não vou ler o capítulo todo, vou dar uma menção aqui rapidamente. O Jesus Cristo, ele estava falando, orando ao Pai e estava se referindo aos apóstolos, inclusive até nós, desse século atual. Porque se você for ler o capítulo 17 de João, você vai ver tudo isso que eu estou falando. Mas olha só, Jesus Cristo, ele estava pedindo ao Pai, vou pegar aqui o verso 12. Ele fala assim, ó, quando eu estava com eles, ou seja, Jesus Cristo já depois de ressuscitado, e já está falando com o Pai, quando eu estava com eles, quem? Os apóstolos, os discípulos. Ele falou assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse o que estava na Escritura. Ele estava falando de quem? De Judas, que era um discípulo, você bem sabe, que Judas traiu Jesus. Mas isso foi para cumprir as Escrituras. Então, essa profecia se cumpriu aqui. O próprio Jesus já falou isso daí. Mas agora vou para junto de ti. O próprio Jesus falando assim, bom, agora minha missão se cumpriu aqui na terra, eu agora vou para junto de ti. Junto de ti, que ele está falando do Pai. E isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Aí ele diz assim no verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Olha, que impressionante isso. Quando se fala na palavra de Deus, nas escrituras, muitas pessoas odeiam. E o próprio Jesus já falou assim, eu tenho lhe dado a tua palavra e o mundo o odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo. Olha só que maravilha. O próprio Jesus falou assim, olha, os discípulos, todos esses que creem em Deus, não são do mundo, mas estão no mundo. Como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí que aqui Jesus fala no verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como o Pai enviou Jesus ao mundo para trazer a salvação, Jesus ensinou os discípulos, os apóstolos, orientou como deve fazer para levar também a salvação às outras pessoas. Então essa é a nossa missão. Mas o próprio Jesus fala assim que as escrituras já falavam da profecia de que um discípulo dele, um apóstolo dele, ia o trair. E que essa que é a verdade. O próprio Jesus está usando as escrituras, ele fala exatamente aquilo que precisamos ouvir. Mas qual é a situação de muitos que estudam a Bíblia, né?
e de que esses que estudam necessitam, ou seja, para compreender o que se lê. Nós podemos ver uma situação como essa aqui na própria Bíblia. No livro de Atos, capítulo 8, o verso 26 em diante, nós temos um cenário de uma pessoa, inclusive aqui é um eunuco, Filipe o eunuco, tem o título aqui no verso 26 do capítulo 8. Estava uma situação, o eunuco, ele estava lendo o livro de Isaías e não estava entendendo o que estava escrito. Mas é interessante aqui que quando nós começamos aqui no verso 26, preste bem atenção, no verso 26 fala assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Então, nesse caminho, você vai encontrar uma pessoa que tem um problema, está com um problema seríssimo e não está entendendo o que está escrito no livro de Isaías. O anjo já orientou Filipe, e o Filipe desceu. Você vai ler em casa aí, você vai ver que realmente é tudo isso aí. Aí, o que acontece? Filipe foi descendo, encontrou o eunuco lá, lendo. Aí nós encontramos isso aí, ó, quer ver? Ó? Correndo, Filipe ouviu o eunuco, lendo a profecia de Isaías e perguntou, compreendes o que ele está lendo? Ele respondeu, olha a dificuldade, como poderei entender se alguém não me explica? Olha só o que o anjo mandou, vai lá. Mas o Filipe já entendeu tudo, conheceu as profecias, já viu Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, o Filipe já estava sabendo de tudo. E no livro de Isaías, exatamente o que ele estava lendo, estava numa situação como essa, no verso 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro foi perante o seu tosqueador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe pudera descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique a quem se refere o profeta Isaías. Ele está se referindo a quem? Ora, a Jesus. Ele morreu como um cordeiro, ele não abriu a boca, como nós já sabemos. Então, essa passagem já era uma profecia lá do livro de Isaías. E o eunuco não sabia. Filipe já tinha todo o conhecimento do cumprimento da profecia. Aí ele explicou para o eunuco. Aí você vai ler aí até o verso 40. O eunuco ficou encantado com a verdade e o que se cumpriu, porque o próprio eunuco também já conheceu a história, viu Jesus crucificado, ficou sabendo que ele morreu. Aí ele ligou uma coisa com a outra, aí entendeu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Messias, o Salvador. E aí ele pediu imediatamente para ser batizado. Aceitou Jesus Cristo como Salvador. Mas olha só, foi usado a própria Escritura, a Bíblia, foi usado para interpretar uma leitura, para mostrar, traduzir certinho do que está escrito ali. Então, a dificuldade de muitos hoje é justamente essa. Está lendo, não entende, começa a fazer interpretações próprias e às vezes procura uma pessoa que também não tem um certo conhecimento, começa a criar ideias em cima daquilo que leu, que não é certo, tem aquilo, não entende? Olha, a própria Escritura vai traduzir isso aí, vai mostrar. Então tem pessoas que as pessoas devem ensinar a outra usando a própria Bíblia para interpretar, não de si próprio. É assim o que aconteceu, o Filipe mostrou exatamente e mostrou para o eunuco. Então, essa é a dificuldade de muitos hoje. Aí nós temos uma outra situação que envolve o próprio Jesus Cristo. No capítulo 24 de Lucas, sobre a ressurreição, logo quando Jesus ressuscitou, e os discípulos estavam no caminho de Emaús e estavam discutindo sobre a situação daquilo que ia acontecer e estavam sem entender muito o que tinha acontecido, ou seja, eles estavam apavorados também. Mas aí Jesus apareceu para eles, andando com eles, de repente lá vem Jesus, eles não reconheceram, eles estavam de cabeça baixa, preocupados, discutindo, e perceberam que mais uma pessoa, mais um viajante, estava ao lado dele e começaram a conversar também. E eles não deram conta de que era Jesus, ressuscitado. Mas aí eles estavam discutindo, aí Jesus pega, eles ouviram essa pessoa que estava acompanhando eles, falou desse jeito, o próprio Jesus, né? No capítulo 24, no verso 25, de Lucas, tá? Capítulo 24. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, usando toda a escritura, o próprio Jesus. Aí ele fala assim, porventura não convinham que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porque isso aí já era profecia. Aí eles
né? Ficaram ali. Aí o que é que Jesus fez? Para mostrar para eles entenderem as Escrituras. O próprio Jesus fez assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contavam em todas as Escrituras. Então, o próprio Jesus Cristo pegou as Escrituras, começando lá pelo Moisés, lá no Velho Testamento, vamos dizer assim, lá de Moisés, começou a mostrar, passando por Isaías e tudo, dizendo, ó, tudo isso aí está falando de mim, de mim. Então, o próprio Jesus usou as Escrituras para fazer eles entenderem o que estava acontecendo. Olha que maravilha. Então, não adianta você tentar explicar as Escrituras usando outros métodos, outras teorias, doutrinas. Não, é a própria Escritura que explica a Escritura. Existem incontáveis benefícios quando a pessoa se envolve na leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, no todo o conteúdo que tem. Eu posso citar um benefício que eu acho assim maravilhoso. Esse é o transformador de tudo, fora outros que nós podemos ler, mas vamos ver esse aqui. No livro de João, no Evangelho de João, o capítulo 8, o verso 32. Esse aqui é muito profundo. Olha o que Jesus fala. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você lembra daquela passagem, quando nós lemos aí, que o próprio Jesus é a verdade, e a verdade está nas Escrituras Sagradas, e a verdade vos libertará. É aonde as pessoas se libertam de tantos males, só mesmo aquela pessoa que está envolvida em um mal terrível, sabe que deve ser libertada dele, que deve ser libertada, que tem que ser libertada. E aqui, nas Escrituras Sagradas, encontra a saída. É só se envolver. E nós sabemos que muitos já foram transformados, como eu já falei antes. Então já vimos no começo. Bem, eu falei no início, mostrei que de 40 autores que escreveram esses livros, os 66 livros. Mas aí você pode perguntar, mas para aí, esses homens escreveram de punho próprio, mas eles escreveram o que bem veio na cabeça. É bem assim? Nós podemos aqui abrir o livro em 2 Timóteo, 3, capítulo 3, o verso 16, exatamente. Toda escritura é inspirada por Deus. Foram escritos por 40 homens, porém todos eles inspirados por Deus. Aí, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, olha só, útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que poder as Escrituras. É fantástico isso aqui. Então, todas as Escrituras foram inspiradas por Deus, do primeiro livro ao último livro. Agora, tem um detalhe que eu não sei se você sabe, pode ser que sim, mas existe uma coisa que não foi escrita por nenhum desses homens, nenhum profeta. Foi o próprio Deus que escreveu. E nós podemos ver isso na Escritura. O que foi que ele escreveu? Eu vou deixar para você, aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, eu vou pegar só o último verso, o verso 18 do capítulo 31. Então, se você for ler o capítulo 31, você vai entender exatamente quem foi que escreveu o que está escrito aqui. Claro que isso aí foi repassado, mas o original, quem que foi que escreveu? O próprio Deus. O quê? A sua lei. No capítulo 31, no final, já no verso 18, aí Deus encontra com Moisés e vai escrevendo ali. Aí o que é que acontece? Moisés, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, foi escrito na pedra. Por quem? Escritas pelo dedo de Deus. A única coisa escrita pelo próprio Deus nas Escrituras, todinho, nos 66 livros, foi a sua lei. O próprio Deus escreve com o dedo em tábuas de pedra. É lógico que aí, a partir daí, do original veio escrevendo todas as Escrituras. O resto foi tudo inspirado por Deus. Homens inspirados por Deus escreveu toda a Escritura. Mas o bonito é que o próprio Deus escreveu com o seu dedo em pedras, tábuas de pedras, a sua lei. Sabendo que o Deus nosso Todo-Poderoso também, eu vou participar. Eu quero escrever também com o meu próprio dedo.
como a Bíblia, ela se transformou em um livro só, logicamente, com 66 livros, nós temos de Gênesis, Apocalipse. Aí no final, aqui nós podemos ver o último livro, né, da Bíblia, ou seja, a parte final do livro, Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, uma advertência. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É uma advertência. Então, aquele que quiser alterar, fazer alguma coisa, mudar, terá o seu castigo. Porém, existe aquela recompensa maravilhosa que Deus dá para todos. Apocalipse capítulo 1. O capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E você há de convir que o nosso tempo de vida nesse planeta é pequeno. 70, 80 anos, tem uns que chegam a 30, só chegaram a 20. Tem uns que chegam lá aos seus 90, e não importa se é 90, 70, 80 anos, 100 anos, é pouco. E quando fala o tempo está próximo, está muito mais próximo de mim do que eu não sei qual a sua idade, ou mais próximo de você do que de mim, porque você pode ser mais velho do que eu. Então, o tempo está próximo. Bem-aventurados os que guardam as coisas que estão escritas nesse livro. Que Deus continue abençoando você imensamente, ricamente. Continue, mergulhe nas palavras, mergulhe no que está escrito. Procure entender, busque alguém para te explicar, que esse alguém use a própria Bíblia para explicar aquelas passagens que você não está entendendo. Que Deus continue te abençoando. Amém.